Ai, meu Deus. Beleza, então. Boa noite, meus amores. Vamos começar, então. A gente vai, como a gente tinha comentado semana passada, hoje a gente tem alguns convidados super especiais para continuar nossas conversas sobre a COP. Mas antes disso, a gente vai fazer só alguns repasses e reforçar algumas coisas que, na real, a gente já conversou ou em subgrupos, ou no nosso grupo do WhatsApp, ou as duas coisas, ou vocês já escutaram a gente pentelhando sobre isso de alguma forma. Então, só para aproveitar e reforçar o que a gente estava falando nesses últimos dias, e o Canva está dando a louca? Tá. Que são basicamente três coisas, que é o documento que a gente vai começar a trabalhar sobre o Fundo Clima, que foi um convite do IX, nossas ações para o aniversário do Acordo de Paris, que é agora final da segunda semana de dezembro, e essa segunda-feira a gente teve reunião do time de educação, então a gente montou nosso calendário super especial de final de ano. Algumas pessoas já escutaram alguns spoilers, mas tudo bem, a gente apresenta de novo. Mas, para puxar o primeiro passe, Paulo, tu pega o embalo nesse? Quer dizer, antes disso, eu sempre esqueço. Gente, alguém disponível para fazer a ata? Eu acho ótimo, porque eu sempre coloco esse lembrete, porque eu sei que na reunião eu vou esquecer e eu fico surpresa com ele, sempre que ele aparece. Alguém está disponível para fazer a ata? É só nessa primeira parte da reunião. De resto vai ser conversa, então a ata de hoje vai ser super curtinha. Então, se alguém tiver disponível, manda um alô aí no chat. O link eu acho que todo mundo tem fácil. Se precisar, tá lá no nosso grupinho do WhatsApp. Beleza? Eu vou entender o silêncio como... Beleza. Sabrina maravilhosa, pode fazer. Obrigada. Mas tá, bora lá. Paulo, agora sim. Tua vez, vai. Pega o embalo. Isso aí, gente, na real foi uma ordem disfarçada de um pedido. Assim, então eu não tenho a opção de não falar sobre isso, assim, só para vocês ficarem cientes de como é a minha gestão aqui dentro. Ela fala e eu só Claro que tu tem a opção acato. de não falar. Aí você vai deixar todas as pessoas sem saber o que está acontecendo com o documento Aham. do Fundo Clima. E eu acho uma coisa Vai, muito Paulo. triste para todo mundo. Muito triste. Vai, Paulo. Vai, sacana. Para tu ver o chocolate mais tarde. Mas ok, né? Gisele, Gisele manda, Paulette obedece, mas ok. Acho que vocês já estão cansados de escutar sobre o convite que a gente recebeu do X, né? Mas eu acho que algumas pessoas não estavam na última reunião do grupo de advocacy, mas vou estar reforçando aqui, apesar também que a gente falou isso lá no e-mail semanal e no grupo também, né? A convite do X, né? A gente vai estar participando, né, de uma escrita, de um documento para a gente estar apresentando, né, na audiência sobre o Fundo Clima, né? A gente engaja mundo como organização da sociedade civil vai estar fazendo algumas contribuições para estar sendo apresentadas durante a audiência, né, e também ser entregue para todos os ministros que estarão presentes, né, com o objetivo, né, de estar dando mais insumos e argumentos, né, durante a audiência. A gente tem até o dia 23 de dezembro para estar finalizando a entrega do documento. E ontem, lá no grupo de Advocacy, a gente meio que já traçou a nossa estratégia para estar escrevendo
A princípio, a gente tem alguns pontos de partida, né, para estar estruturando isso, né? O primeiro é o documento da visão das juventudes que o Engaja fez há pouquíssimo tempo, né, que foi feito por várias mãos de vários voluntários da rede. A outra base de referência é o nosso sumário de abordagem que eu escrevi junto com Gisele, né, para estar fazendo a inscrição para a primeira audiência que teve do Fã do Clima. A gente, como Engajamundo, tentou se inscrever, né, mas somente os pica das galáxias foram aceitos, né, e a gente estava muito bem representado lá, e o documento também serve como base para a escrita do documento, né, já que a gente levou algumas visões e posicionamentos que a gente acredita como Engajamundo pode estar contribuindo, né, para a audiência do Fundo Clima. E a outra referência são alguns vídeos da última audiência que teve, que o Edu compartilhou lá no grupo do GT Clima. Assim, tem a completa de não sei quantas bilhões de horas, mas tem algumas só que falam algumas partes assim que foram mais relevantes durante a audiência. E também tem uma live feita pelo Wix, né, que tem mais ou menos 1h30, onde eles falam assim, né, os pontos quentes que foram mais importantes durante a audiência. E a partir daí, né, a gente vai colher esses insights para estar fazendo a escrita do doc. A gente botou um prazo até o dia 19 para estar pronto, para a gente ter também um tempinho mais livre para estar fazendo revisão, para estar mandando para aquele brother, para amiga, para a gente estar mandando. Eu vi que a Isis perguntou aqui algo, deixa eu abrir o chat novamente. Amigo, uma dúvida, as contribuições já estão fechadas para o do Wix, tipo, só para a galera que está no grupo de advocacy? Não, amiga. O documento, ele é aberto para todo mundo do GT Clima. A gente está fazendo isso dentro do grupo de advocacy, porque a gente vê que é um tipo de estratégia que a galera do grupo está focada. Então, a gente meio que levou a demanda para esse grupo, mas qualquer pessoa do GT que tiver com interesse em colar, só me avisar. Ontem a gente teve, acho que 16 pessoas na REU, acho, foi massa, assim. E aí falta eu mandar o documento com todas essas ref para a gente estar começando, né? E a partir daí, né, a pessoa vai botar o seu nome bem lindinho, né, no ponto de partida que quer escrever. Um exemplo, eu quero falar sobre... Eu acho massa a gente falar sobre, sei lá, financiamento climático na Amazônia, sei lá, exemplo doido. E aí a pessoa desenvolve a partir desse tópico, assim. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o documento? Não, né? Beleza, então, gente. Só para reforçar, é uma oportunidade massa, né? Já que vai estar o nosso nomezinho no documento, e aí você pode falar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para a sua irmã, para o namorado, para a namorada, que você escreveu um documento, e esse documento foi para o Supremo Tribunal Federal, e você contribuiu para a hora do Brasil, você fez alguma coisa mais do que o ministro. Já tem alguma história para contar em casa. Massa, Sabrina.
A gente está trocando ideia lá no grupo de advocacy, mas caso você não queira entrar no grupo, eu te passo o link do documento e aí a gente vai se falando. Provavelmente a gente vai ter mais um encontro para estar alinhando isso, né, assim, com todo mundo, mas a princípio a gente está trocando ideia lá no grupo de advocacy. Beleza, Isis, obrigado, meu bem. Falei tudo, senhorita Gisele Cavalcante, coordenadora do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas do Engajamundo. Não perde uma oportunidade de se passar. Mas é isso, gente. E aí outra coisa é que quem quiser contribuir, mas não quiser, a princípio, participar do SGT de Advocacy, seria massa, pelo menos nesse momento, entrar no grupo do WhatsApp, porque a gente vai estar falando basicamente por lá, então facilita a comunicação para todo mundo. E se você não quiser, não tiver com tempo e energia depois para seguir no grupo, tá tudo bem. Você não vai ser banido, não vai perder todo o nosso amor, a gente entende. Então, é isto. Quem quiser contribuir, fala comigo ou com o Paulo, que a gente manda o link dos documentos e do grupo do WhatsApp também. E aí, qualquer coisa, vocês vão chamando a gente. E aí, para passar rapidinho, num outro chamado que a gente já fez também, dia 12 é a marca do aniversário de Paris. Esse ano marca 5 anos de aniversário do Acordo de Paris. E estão rolando algumas ações por várias organizações, né, para aproveitar essa data para chamar a atenção. No nosso time de comunicação, a gente já está colocando em prática algumas ideias de produção de conteúdo. Então, dia 12 e dia 13, a gente vai estar lançando algumas coisas sobre isso, que estão sendo basicamente criadas pelo time de comunicação, mas o time de comunicação também faz um chamado geral para o GT. A gente já conversou com a galera de educação e com a de advocacy, mas aproveitando para reforçar e para chamar aqui também, caso alguém ainda não tenha escutado esse chamado, que a gente está com a proposta de escrever um texto para ser lançado no dia 12, que é basicamente fazendo o nosso próprio acordo, criando as nossas metas, nossas NDCs enquanto juventude, para aproveitar esse espaço de plataforma e de impulsionar nossas ideias e as nossas demandas, considerando que são 5 anos do Acordo de Paris e 5 anos de quase nada de ação climática a nível internacional. Então, é uma ótima oportunidade para a gente, enfim, usar de palco para as nossas demandas e usar isso como um momento estratégico também. Então, diferente do outro, né, do outro texto que o Paulo estava falando agora, ele vai ter um prazo menor, né, considerando que a gente já quer publicar ele no dia 13, dia 12, mas também ele tem uma certa complexidade que é muito menor, porque basicamente todos os nossos posicionamentos a gente já falou sobre eles de alguma forma, então é basicamente compilar tudo isso num formato que a gente acha interessante para esse momento. Então, quem tiver interesse em somar nessa escrita, por favor, fala comigo ou com qualquer pessoa do time de comunicação, que a gente vai estar organizando isso nos próximos dias. Amanhã, quando a gente for lançar aquela mensagem que toda quinta de manhã a gente manda no grupo, que é meio que um resumo da reunião, já vai estar esse link com o documento base lá. E, enfim, todo mundo já pode ir contribuindo de alguma forma, nem que seja jogando ideias, se você não está com tempo ou com energia para fazer isso agora, ou se você está, o que a gente acha massa, fala com a gente para somar nessa construção. E aí, além disso, além dos conteúdos do time de comunicação e desse texto, que vai ser coletivo do GT, a gente também vai aproveitar essa semana, esse contexto aí do aniversário do acordo, para fazer um grupo de estudos sobre NDCs, mas aí a gente fala sobre isso mais para frente, quando for falar do calendário de dezembro. Beleza? Não sei se tem dúvidas alguém. Se sim, podem
Podem abrir o microfone. Se não, tudo bem também. E aí eu vou entender esses segundos de silêncio como não, tudo bem, entendemos tudo. Gente, Pode falar. quando eles quiserem falar isso, vocês perguntem alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não é um pedido. A ordem. Paulo tá empolgado hoje, viu? O macho oprimido, né, gente? Sim. Cadê a galera que tem Paulo aqui? A única pessoa que me apoia aqui é só a Laurinha, velho. A única. E olha só, Ave Maria, é Paulo sulista. Ricardo. Meu Eu te apoio Deus. todos os dias da minha vida, amigo. Ai, Eu também, viu? Eu não vou nem comentar nada, viu, Paulo? Era pra eu ter deixado minha família roubar sua sandália. Tadinho do Paulo, poxa, coitado. meu apoio, gente. Torcida. Obrigado. Tem Paulo, galera. Isso aí, mano. Tamo junto. Tá repreendido, Bruno. Sou libriano. Paulo, tu respeita os cancerianos, viu? Tu fique quieto. Nada contra. Eu tenho Ai, meu até Deus. uma amiga que é. E é, menino. Oxente. Tá bom, então. Mas, enfim, gente. Esqueci até o que eu ia falar agora. Porra, foi mesmo, Mas Gabi. é isso. Quem quiser somar com a escrita desse texto, por favor, fala com a gente, vai ser massa. E é uma oportunidade massa de a gente exercitar nossas demandas já pensando na COP do ano que vem, porque na COP do ano que vem a gente vai chegar querendo colocar em prática tudo que a gente vai escrever nesse texto. Então é uma oportunidade massa de treinamento e de exercício também. E por fim, que a gente está pentelhando todo mundo no WhatsApp desde ontem de noite você já espalhou a palavra do fóssil do dia hoje para os seus amigos? Se não, por favor, faça isso agora. Para quem não sabe, a gente conseguiu indicar o Brasil para todas as 4 categorias do prêmio, né, do fóssil do dia. E, por consequência, de bônus, o Brasil também está indicado para a grande categoria, que é o fóssil colossal. O que acontece? Essa etapa de agora é uma etapa aberta assim, entre aspas, é uma etapa de votação para todos os membros da a CAN, que é quem organiza essa premiação. Todos os membros da CAN podem agora votar em quem é o país que realmente deve levar cada categoria. E aí essa premiação ela está sendo por um formulário que a gente já compartilhou no grupo, que está em inglês, mas a gente compartilhou também o Docs com tudo traduzido. E a gente ficou sabendo que o Brasil, apesar de estar em todas as categorias, está pouquíssimo votado. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque a gente sabe de todo o potencial do Brasil de ser um péssimo país para as negociações climáticas, para a política climática como um todo. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de entregar esse mimo para o nosso governo federal. Então, por favor, quem ainda não votou, dá uma olhadinha lá no grupo, a gente vai mandar amanhã, mais tarde, na real, de novo, o link. Tem uma coisa que a votação ela é específica só para os membros da CAN. Então, a gente, enquanto Engaja, pode votar, porque o Engaja Mundo é uma organização membro da CAN, mas não rola, tipo, mandar para amigos, mandar para a família, porque esse voto não vai ser válido. Eles vão meio que cortar todo mundo que não é membro da CAN. Então, é isto. Mas isso não... A gente não está restrito especificamente ao GT Clima, né? Todos os GTs, todos os núcleos locais, a rede como um todo, tem esse poder de voto. Então, bora espalhar a palavra do Fóssil do Dia, que vai só até o dia 4, que é sexta-feira. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para virar isso para cá. Mas é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o fóssil.
alguém que tipo chegou agora e não acompanhou as conversas anteriores, por favor, pode perguntar qualquer dúvida. Senão, tudo bem também. Eu posso falar, Gi? Fique à vontade. Gente, quem não votar no rolê vai ser barrado da festa que vai ter no final do mês da sacanagem climática. É sério. E eu tinha me esquecido, velho. Era para mim, só entrava na sala que agora quem mandasse a print do voto, mas eu esqueci, mas estão perdoados. Eu espero que as 22 pessoas que aqui estão nessa presente sala tenham votado na coisa, porque eu tenho como ver quem votou e não votou. E aí depois eu vou reclamar no privado. A print. Por que, Sama? Sim, tem que mandar a print. Ou é o print? Porque eu Falei não errado. sei, eu falo geralmente o print, mas eu não sei também se tá certo, né? Eu acho engraçado quando tu fala a print. Pois é. A print. Pois é, beleza. Eu recebi aqui várias prints e eu vou ter que me virar Porque print para é mandar a as nudes. Tá, o Amo. print. A Vou te print. mandar também. Mas se a print for A print. feminina, palavra em inglês não tem gênero. Boa. Obrigado, Carol. Pois é. Aí, eu sou time Carol. The print. Depois. Tá bom. Ok. Mas sério, gente, a votação vale um ticket para sacanagem climática, tá? A gente vai falar sobre ela agorinha, eu acho. Ô, pessoal, só uma dúvida. Opa! É que eu vi que naquela lista de e-mails, uma menina chamada Natália Tsuyama, ela comentou se pode divulgar nas redes sociais e tem algum texto de divulgação. Só que tem aquilo de ser algo só mais interno do Engaja, né? Aí depois tem que dar um toque nela por e-mail. Boa, bichinha. Boa. Amanhã a gente vai mandar mais uma mensagem por e-mail e nos grupos também, então a gente aproveita para reforçar isso, que só rola votação interna de quem é da rede. Mas aí qualquer pessoa, né, que vá perguntar para vocês aproveitam para reforçar isso também. Fechou? Fechou então. E a última coisa, rapidinho, só para a gente poder passar para a parte mais divertida da reunião de hoje, é só da gente apresentar o calendário desse mês. Como vocês sabem, todo início do mês a gente tem uma reunião de planejamento de como vão ser as reuniões, né, do mês. E a gente teve essa reunião essa semana com a galera de educação e a gente fez nosso planejamento mensal. Esse mês a gente vai quebrar um pouquinho o formato que a gente vinha fazendo nos meses passados, de ter tipo 2 reuniões com 10ão, ter uma reunião livre, ter uma reunião temática e tal. E aí, como é que vai ser? Hoje a gente está aqui dia 2, então não conta, porque vocês estão vendo o que está rolando. Mas semana que vem, que é dia 9, vai ser a segunda reunião do mês. E nela, a gente já vai apresentar todo o processo de inscrição para a delegação da COP do ano que vem, incluindo os critérios que estavam abertos, né, nessas últimas 2, 3 semanas, que todo mundo opinou. Então, a gente vai fechar os critérios e apresentar aqui. Apresentar as datas, o formato de inscrição, se vai ser carta, se vai ser vídeo, se vai ser os dois. E, enfim, tirar dúvidas qualquer que vocês ainda tenham sobre o processo. Vai ser basicamente uma reunião dedicada para a gente falar sobre isso. Claro que podem ter outras pautas, mas o principal vai ser isso. E no dia 16, que é a terceira reunião do mês, a gente vai ter um 10ão do clima especial de retrospectiva de 2020. Mas aí eu vou aproveitar para chamar alguém do time de educação para explicar
todo o tempero especial desse dezão, porque é muito mais legal do que eu ficar tagarelando sozinho aqui. E aí eu não sei se Ju já está na chamada ou se Carol pode apresentar, ou qualquer outra pessoa que tenha participado da reunião, se vocês quiserem apresentar agora, falar um pouquinho do espaço aí de vocês. Oi, Carol não tá aí? Bah. Tá. Fala, Carol. Eu tô, amiga. Tu quer apresentar? Não, meu anjo, por favor. Tá. Fale você. Eu amo sua voz. Para! Eu fico boba. Gente, a ideia do dezão é um dezão TBT. Um super dezão TBT pra gente puxar os 10 melhores momentos do ano e os 10 piores momentos do ano no Brasil. O que a gente teve de 10 assim, notícias que a gente pegou, puxou e doeu o nosso coração, quais nos deixaram felizes. Aí a gente montou um documento colaborativo. A ideia é que esse dezão seja um dezão coletivo mesmo. Então, a gente quer 2 ou 3 pessoas para apresentar ele. Então, se você tem interesse em apresentar o dezão coletivo de retrospectiva, se pronuncie. Coloque aí, fala pra gente, a gente quer você junto. E aí a gente vai enviar o documento lá no grupo do Whats para vocês pegarem e colocarem assim, se tem alguma notícia que vocês acham que não pode não ser mencionada, vocês mencionam aí. Fazer a mesma cara que o João acabou de fazer, de completamente surpreso. As notícias pegaram e deixaram vocês assim, com cara de surpreso. Então vamos lá, todo mundo colaborativo para ser um dezão assim que a gente vai ficar chorando e comemorando, chorando de triste, chorando de feliz também. Só uma coisa que acho importante também é que todo dezão do clima, a gente fica muito puto e emocionalmente instável, então acho que, Gisele, esse é um bom momento para você fazer aquela terapia em grupo, entendeu? Antes do dezão, porque é o último dezão, né? Então, sim. Joga aí a proposta. A gente tá aceitando. Meditação guiada, É eu isso, a apoio. gente puxa a terapia, puxa a meditação, puxa a yoga, porque 2020 sem condições. Mas vai dar Eu acho certo. que a gente poderia começar com as ruins e terminar com as boas, pra gente o ódio se tornar mais soft, sabe, ao longo da reunião. Pra não dormir com raiva. Mas, gente, é isso. O dezão vai ser nesse formato, então. Amanhã, hoje e amanhã, na real, a gente vai estar mandando essas mensagens com todos os links e os lembretes para quem quiser somar. E aí, para fechar, em partes pelo menos, dezembro, a gente também vai ter um grupo de estudos, que é o que eu tinha comentado quando estava falando do rolê do Acordo de Paris, que é um grupo de estudos sobre NDCs com a Cíntia, que eu imagino que boa parte da galera aqui conhece, mas a Cíntia, ela é do X, é super parceira, além do X, né? Ser super parceiro nosso enquanto organização, a Cíntia também é super próxima da gente. Então, está em vários grupos, sempre chama a gente para estar colaborando com as coisas. E ela facilitou uma roda de conversa sobre NDCs num outro espaço que eu e a Ju, inclusive, a gente assistiu e a gente resolveu convidar ela para trazer essa discussão para dentro do GT. Então, sexta, dia... Qual é a segunda sexta-feira do mês? Sexta, dia 11, eu acho. Isso, dia 11. A princípio, às 7 da noite, a gente vai ter esse grupo de estudos com a Cíntia, mas aí a gente vai reforçando daqui para lá com todo mundo e, como sempre, vai ter aquele espaço aberto no final para perguntas e comentários, mas se vocês tiverem dúvidas específicas ou provocações que já queiram trazer de início, fala comigo que a gente está nessa etapa de organizar o roteirinho, né, do GE com a Cíntia. Então, estou aqui aberta a sugestões de todo mundo também. E, por fim, para a gente terminar toda a parte de calendário, nós temos a última reunião do mês, que vai ser dia 23, e aí eu vou convidar com muito carinho, caso ele queira falar. Paulo, você quer falar sobre isso? Quer apresentar um pouquinho o que vai ser a última reunião?
Como eu tivesse escolha de não falar, né, Gi? Mas tudo bem, então. Eu amo o deboche dela, Gisele. Eu, tipo assim, é tudo para mim. Mas como ele pediu educadamente, né? Passei ter uma ceia junto, pelo amor de Deus, Mirella. Mas tá. Essa ideia de fazer uma festa para finalizar as atividades do GT, eu vou fechar aqui o chat, senão eu vou ficar rindo. Surgiu ontem na nossa REU do grupo de educação, e aí a gente teve algumas ideias massa para nossa festinha. A primeira é... Eita porra, tô sem a pesca, esqueci. Desculpa, gente, acontece. Porra, caralho, esqueci, amiga, de verdade. Eu só lembro do nome, sacanagem climática. Lembra do principal. A primeira coisa é que a última quarta-feira ela não vai ser uma reunião, vai ser festinha. Então não vai ter pauta, não vai ter dezão, não vai ter a gente ficando puto com a situação climática do mundo. Vai ser festinha e só. E aí vai ter comida, infelizmente cada um na sua casinha, mas pode trazer a comida assim para ficar mostrando na câmera, vai ser massa. E aí a gente pensou em algumas coisas a mais para ter na festinha, um pouco Lembrei, inspirado. amiga. Então vai, pega o embalo. Eu não lembrei, não. Eu abri a ata da reunião. Aquelas. Mas, gente, a gente teve uma ideia massa. A gente não. Eu acho que foi a Luísa, e aí a gente aprofundou mais, a gente fazer um amigo secreto dentro do GT. E relaxe, não precisa comprar nada, gente, porque antes que você já fique, nossa, eu tô sem dinheiro, não vou comprar nada. É um amigo secreto e o presente vai ser um presente virtual, né? E como a gente tem várias pessoas dentro do GT, a gente vai fazer uma lista com o arroba de cada um, né, para pessoa que tu tirar no sorteio, dar aquela stalkeada, ver o que a pessoa gosta, o que a pessoa curte, tererê, se a pessoa é solteira, tá namorando, para você dar aquele presentinho. E aí a gente também fez, quer dizer, a gente vai fazer, a Luísa fez algumas coisas, mas ainda eu não abri o documento, mas também uma lista com sugestões de presente, né, para também a gente não ficar voando sem saber o que vai dar de maneira online para a pessoa que a gente vai estar tirando. Então, tem essa lista, sei lá, que a galera meio que pensou em vídeo, em carta, em cantar um poema, enfim, vai ter essa a lista também com sugestões de presente online. E, para além disso, também vai ter uma ideia que ainda a gente não sabe como vai operacionalizar isso, que é o Sex Box. Para quem é antigo aí dentro do Engajamundo e que já foi para alguns encontros regionais e nacionais, a gente tem o Sex Box, né, que é aquele momentinho, né, durante o encontro a gente escreve a cantada para o crush, escreve o que você achou de tal pessoa, agradece, enfim. Você abre o seu coração e bota no envelopezinho do amigo, só que no ao vivo a pessoa só abre o sex box quando estiver voltando para casa, né? Quando estiver voltando do encontro. E aí também a gente teve essa ideia de fazer o sex box durante a nossa festa. A gente não sabe ainda como a gente vai dar isso para acontecer, mas vai rolar. A gente vai pensar nisso. E essas são as duas coisas que vai ter, né? O amigo secreto e o sex box. E depois, quem quiser ficar na sala trocando ideia,
tomando uma breja, jogando um gasquezinho, tá na vontade também, mas assim vai ser um momento muito que não é um momento de lavar roupa suja, gente, eu sei, mas é só um momento de fazer as pazes e confraternizar, dar risada, enfim. E o nome da festa, apelidada por Vitória Rampazzo, é Sacanagem Climática. E eu amei muito o nome dessa festa, porque quando botou o nome de sacanagem, todo mundo que estava dentro da REU começou a falar: eita, sacanagem, é putaria, eu gosto. Falou nisso, a galera acordou. Então é isso, a gente vai mandar mais informações sobre a sacanagem climática, sobre o amigo secreto. Então fiquem despreocupados. Agora vamos iniciar aqui, que já são 9h45. A próxima pauta da REU, que na real vai ser mais um bate-papo. Estou pegando aqui o embalo, viu, Gisele? Você me permite ou muto o microfone? Posso? O espaço é todo seu. Vou até ficar quietinha. Ave Maria, eu que falei aqui o contrário, por ser quicado da sala. Mas, aproveitando isso, né, estamos com o documento de critérios para a COP ainda aberto, então é muito importante que vocês façam as contribuições, leiam. Eu já vi que tem mais comentários lá. Até o final dessa semana eu vou estar lendo eles e respondendo, e as coisas que eu vi que virou um consenso, eu boto lá no documento para a gente fechar os critérios para na semana que vem a gente apresentar todo o processo aqui na COP, né? E pensando também no nosso cenário atual, que a maioria das pessoas hoje que frequentam os encontros do GT Clima e das atividades e projetos nunca foram para a COP, exceto eu e Gisele. Então, a gente está com essa preocupação aí de estar abrindo os critérios com muita antecedência e pensando também que a COP vai ser em Glasgow, então a gente vai ter que estar também assim, dando um olhar com mais atenção também na captação de grana, né? Porque vai ser em libras, então a gente vai ter que rebolar na boquinha da garrafa para levar todo mundo, mas todos os anos dá certo, então a gente está muito confiante aí nisso. Em janeiro já tem delegação pronta, do final de janeiro para o início de fevereiro, então vai ter muito aprendizado aí de advocacy, comunicação, lobby, para a gente estar preparando o pessoal. E hoje aqui a gente está com 3 pessoas aqui que eu amo muito e estou morrendo de saudades, que são o Joãozinho, a Thali, junto com a Gabi, né? E aí o objetivo aqui hoje é cada um trazer o seu relato, né, sobre a preparação para ir para a COP, né, tendo em mente que a Thali foi para a COP com a gente em 2018, na Polônia. A Gabi foi também junto conosco para a COP de Madrid no ano passado, e João aqui, a pessoa que foi mais para a COP depois de Iago, foi para 3 COPs aqui representando o Engajamundo, né? E também ele foi um dos coordenadores do GT Clima, né? Durante 2 anos e um pouquinho. E se eu fui para a COP uma vez, a culpa é de João Henrique, assim, que fez um lobby pesadíssimo para me inscrever. E ainda bem que ele fez, né, esse lobby, porque senão eu acho que eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, ocupar um espaço que foi ocupado por João, para mim, assim, é muito bom. E aí eu vou deixar o microfone aí aberto para eles, assim, vai ser naquele estilo bem pipoca. Quem quiser abrir, fala, e a gente vai trocando ideia aí até onde a nossa energia der. Tô brincando, a gente até quando vocês
se sentir ok. Mas eu acho que o bate-papo vai ser massa. Sim, Carol, o João que me botou nesse vício aí de copy. A culpa é dele. Olha só. Amigo bom é esse que oferece drogas. E aí a droga foi a copy, assim, tô viciado. Oi, gente. Primeiro, obrigado, boa noite. Mas eu só não entendi, na verdade. A gente vai contar como é que é o rolê? A galera vai perguntar. Sim, amigo. Desculpa. A princípio, você vai falando sobre aquilo que eu te disse naqueles 3 áudios de alguns minutos. Beleza. E daí, quando você terminar, passa a bola para a Thalia ou Gabi. Mas, assim, é muito orgânico mesmo, não tem uma ordem de fala, porque a gente viu que é melhor ser assim, uma coisa mais natural e quem tiver a fim de perguntar, pergunta. Se a Thalia ou então a Gabi quiser também falar algo enquanto você estiver falando, é de boa. Então, qualquer pessoa aqui do grupo, se quiser falar, perguntar, também está aberto assim. Só levanta um pouquinho a mão para não interromper a fala da colega. Demorou. Massa. Então, acho que eu posso começar falando um pouco, por ordem cronológica de COP, né? Eu acho que a COP 22, que foi a primeira que eu fui, né? E aí vai passando até chegar na 25, que é a da Gabi. Pode ser? Então, primeiro, mais uma vez, valeu aí o convite para conversar com o pessoal do GT. Que nem o Paulo falou, eu tive uma participação bem forte no GT de Clima nos últimos anos. Já faz um pouco mais de um ano que eu saí do Engaja, mas foi uma experiência muito importante para mim, assim, em todos os sentidos, afetivo, profissional, espiritual. Então, para mim é muito massa poder vir trocar uma ideia, assim, com vocês, pensando nesse lance da COP, né? Porque a COP foi um evento, assim, na vida da pessoa que participa disso, que mexe muito, assim, antes na preparação, durante quando você está lá e depois quando você está assimilando a experiência, né? Então é muito massa e também entender a história do Engaja desde a primeira COP que eu participei até atualmente, assim, que mudou muito. As delegações delas se tornaram mais diversas, mais representativas, e isso foi por muito trabalho para que isso acontecesse, né? Para que um espaço como esse, uma conferência da ONU, ele não ficasse restrito a quem tem condições físicas, materiais e psicológicas de participar de um espaço desse. Assim, eu vejo que o Engaja avançou muito nisso. E hoje eu sinto que acho que a maior parte das pessoas consegue olhar para a COP como um evento que elas podem ir, e não um evento que é impossível para elas, assim. Então, eu acho muito legal isso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, nessas duas conferências. Acho que a última, que foi na Polônia, eu deixo para a Thalia contar. Mas a primeira COP que eu participei foi a 22, a COP de Marrakech, no Marrocos. Foi logo depois da assinatura do Acordo de Paris e foi também logo depois do golpe aqui no Brasil. E também logo depois que o Acordo de Paris entrou em vigência, né, que a quantidade mínima de países assinou o acordo e ratificou ele. Então foi uma COP que tinha tudo para ser muito incrível, mas durante a conferência o Donald Trump foi eleito. E aí eu lembro que foi muito marcante, assim, o lance das pessoas chorando no corredor, vários eventos, assim, de, tipo, desesperança total, assim, porque aquilo simbolizava muito um marco, né, para a política climática internacional, de que os próximos anos seriam muito ruins. Sobre o processo de preparação, foi bem interessante, assim, porque na época o processo seletivo do GT Clima era por carta me pega. A gente escrevia uma carta e tentava se vender, né, para o GT, e aí rolava uma votação e as cartas mais votadas iam. E eu acho que se tinha algum critério de representatividade era de gênero, se eu não me engano, assim, o resto não tinha outros critérios para que as delegações fossem diversas. E acabava sendo um concurso de popularidade, né, e de participação no GT. Ainda assim, a nossa delegação foi muito legal, assim, a gente teve representantes
não todas as regiões do Brasil, mas de algumas, né? Então tinha uma galera do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, e não tinha ninguém do Norte. Até então, naquele momento, nunca tinha ido uma pessoa do Norte por uma COP junto com o Engaja. E a forma de captação de recurso era, tipo, cada um se vira e faz o seu. E isso é muito foda, né? Porque, tipo, tem gente que tem a grana. Tem gente que pode comprar uma passagem de R$3.000 e ir para o Marrocos, né? E tem gente que não tem. E aí era meio que, cada um corre atrás do seu e a gente fica aqui se motivando para que todo mundo corra atrás do seu. Mas essa corrida atrás do seu é muito desproporcional, né? Mas no fim das contas a gente conseguiu enviar a delegação praticamente inteira. Só uma pessoa não conseguiu. E essa pessoa, ela não conseguiu, mas ela também, tipo, ela decidiu no meio do caminho que ela não tinha energia para colocar no processo. Em geral, até mesmo quem não tinha grana e não tinha meios de conseguir, o Engaja conseguiu botar uma grana para essas pessoas irem, e a delegação foi praticamente inteira, faltando só essa uma pessoa. E foi isso, de preparação, assim, foi muito foda, acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, em Marrocos, foi incrível, assim, em todos os sentidos. A gente não teve muitas dificuldades, assim, foi uma COP que tudo meio que deu certo, assim, todas as nossas ações de ativismo deram certo, a estratégia de lobby deu certo, a comunicação estava super amarrada, então foi, assim, incrível. E aí acabou, né? Voltamos para o Brasil, enfim, deu tudo certo. Aí, no ano seguinte, alguns meses depois, mandaram uma mensagem perigosa aqui no privado, eu quase li, aí eu me toquei que deve estar só para mim, então. Mas, assim, caso alguém tenha dúvida, não relacionado com o comentário que me mandaram, tem bastante haxixe no Marrocos, sim. E aí, no ano seguinte, foi a COP de Bonn, a COP 24. E aí foi um caos, velho. Foi mais difícil, porque, assim, alguns meses depois, algumas coisas aconteceram no Engaja, eu entrei na coordenação do GT Clima. E aí já com essa missão de coordenar uma delegação para ir para uma COP, né? E, tipo, por mais que a experiência de Marrakech tivesse sido super legal, eu não acho que, tipo, é fácil. Não é uma coisa muito fácil captar recurso, preparar a delegação, fazer o processo seletivo e tal. E nesse ano, a gente fez um processo diferente, baseado num processo de uma outra organização gringa chamada Sustainance. E eles não faziam carta-me-pega, né? Eles tinham um processo seletivo que a pessoa se inscrevia, e aí rolavam várias etapas, e meio que a gente e algumas pessoas do CF escolhiam quem eram as pessoas que tinham chego no final. Então, não era nem um pouco democrático, assim, e uns critérios bem subjetivos. E aí rolou esse processo, a gente definiu uma delegação. Eu, pessoalmente, achei bem desconfortável escolher a delegação desse jeito, né? De uma forma que era pouco democrática. E acabou que mais da metade ou metade da delegação desistiu no meio do processo, assim, de captação de recurso. Naquela época era a mesma coisa, a gente não fazia crowdfunding para todo mundo, cada um tinha que captar o seu. A gente até tentava mobilizar algumas redes, o Engaja sempre foi muito poderoso em termos de rede, então tentou colocar algumas coisas, acho que até conseguiu uma coisa ou outra, botar uma grana nesse rolê. Mas, assim, mais da metade das pessoas desistiram. Essas pessoas nem continuaram no GT Clima, nem continuaram no Engaja, e acho que a maior parte delas nem era engajada com o GT Clima. Elas meio que viram que tinham a oportunidade de ir para uma conferência, se inscreveram lá e passaram, sabe? Então foi um pouco desse rolê. Mas foi massa, porque a gente conseguiu pela primeira vez mandar uma pessoa do Norte. Uma pessoa do Norte. Uma não. Duas pessoas do Norte. Foi a Aninha e a Yasmin, né, Thalin? E foi a primeira vez, assim, só que, assim, foi uma delegação muito pequena, de 5 pessoas, e que era difícil, cara, porque para a quantidade de demanda que tem de trabalho numa COP, 5 pessoas, a gente ficava frito o dia inteiro. Na verdade, frito o dia inteiro a gente fica em toda a COP, né? Mas naquela lá em especial, assim, tipo, não tinha o que fazer, era trocar o pneu da bicicleta com ela andando, no meio da neve ainda, frio pra porra. E outro lance que a gente, tipo, tentou pegar a hospedagem barata, porque isso é uma cagada que a gente faz todos os anos, tentar pegar a hospedagem barata. E a gente pegou uma casa que ficava no topo de uma montanha, tipo, a 2 horas da COP, e não tinha ônibus para lá, tipo, não tinha como sair da montanha no meio da Alemanha, velho. E foi isso, foi bem zoado.
E outro ponto, só antes de eu concluir, deixar para a Thali falar um pouco da COP24, foi que a gente fez uma cagada que podia dar muito errado, assim, então esse é um ponto de atenção que eu queria deixar para vocês. A Yasmin, que foi uma das pessoas que chegou depois, assim, ela não foi na primeira leva de pessoas para a Alemanha, e ela não falava inglês, e ela foi sozinha, e ela teve que fazer, tipo, 3 baldeações de voo, assim, né? Baldeação não é para voo, né? Escala. 3 escalas sozinha, e ela esqueceu o carregador de celular, sei lá, em Manaus. Então, ela estava sem celular. E a bicha tinha que fazer, tipo, 3 escalas de voo, pegar, tipo, 8 trens, sei lá, um número bizarro de trens, fazer várias baldeações de trem, e aí pegar um táxi no ponto final. E aí, tipo, ela ficou sem celular para avisar pra gente que chegou, sabe, na Alemanha. E aí, tipo, no final das contas, a história dela, ela conseguiu falando mímica, sabe, fazendo mímica para as pessoas no caminho, dormiu no colo de uma alemã que ganhou a cafuné dela no trem, assim, chegou no meio da vila, na montanha do inferno, e conseguiu fazer o cara do ponto de táxi ligar para um de nós, assim, tipo. E chegou lá, sabe, felizinha, tipo, cheguei. E aí a gente tava já, tipo, sabe, umas 5 horas chorando, assim, pensando, puta que pariu, vamos ligar para a embaixada, perdemos a Yasmin. E não, ela chegou. Então, é só um ponto, assim, deu tudo certo, mas as chances de não ter dado eram imensas. Então, é um olhar um pouco para essa responsabilidade e cuidado com a delegação, sabe? Principalmente considerando que, para ser diverso, provavelmente vai ter gente que não fala inglês, que nunca saiu do país, então tem que ter um cuidado imenso, assim. A gente faz esses rolês no meio, juventude, vai dar certo, se vira, e pode não dar certo. Então, é só um ponto desse, sim, que foi um puta aprendizado que eu acho que tem que ficar para as próximas gerações. E aí a gente foi para a COP24, né, Thali, que foi uma experiência também de preparo bem interessante. Passou a bola. Sim. Não, acho que até para começar nesse lugar de fala de pessoas que não eram de GT, né? Eu sempre atuei muito a nível núcleo local, sempre gostei muito mais do trabalho, enfim, da base, cara a cara e tudo mais, e até por questões também de fuso horário, e na época, até ano passado, na verdade, eu não tinha Wi-Fi aqui na minha casa, então acho que isso é um ponto de atenção também, quando a gente trata e tem que trazer diversidade e quer abarcar isso dentro também de uma delegação, é que pessoas têm limitações, né? E aí, no meu caso, era tipo, não tinha internet, enfim, estava na graduação ainda, maior correria. E aí atuava mais a núcleo local. Na época que abriu, enfim, um processo de delegação, enfim, nunca nem várias pessoas, né, dizem, meu sonho sempre foi ir para uma conferência, acho que eu nunca sonhei isso, até porque, tipo, para mim nem era uma possibilidade estar naquele lugar, então não tinha como eu sonhar, sendo que eu nem sabia o que era, e até hoje ainda acho super confuso, acho super doido, assim, pensar, e apesar de ter participado de uma conferência, é isso, né, tipo, é muito difícil, muito complicado de entender todo o contexto, tudo que está acontecendo, enfim. E aí, super encorajada pela Ana e pela Yasmin, que tinham sido as primeiras nortistas, né, a participar de uma delegação oficial do Engaja para a conferência, e ainda assim, sendo 2 meninas brancas, né, elas super me encorajaram, seria super interessante de você se inscrever e tudo mais, eu super desacreditado, né, qual a possibilidade de, enfim, chegar até lá. E aí me inscrevi no processo, o processo já era outro, não era mais das formas como o João falou, muito pela influência do Encontro Nacional do Engaja de 2017, quando o Engaja trouxe essa nova metodologia, né, de democracia profunda e tudo mais. Então, o processo foi através de consenso, né, e aí fui uma das escolhidas, e aí pronto, né, isso, né, fui escolhida e agora o que eu vou fazer, como eu vou tirar dinheiro, estava super na correria de final de TCC, terminando estágio de conclusão de curso, terminando o curso técnico, uma loucura mesmo, e ainda tinha o rolê da internet e o fuso horário, que era, tipo, que bagunçava muito também, né? Mas o processo em si foi bastante acolhedor, na época era o João,
a Paloma e a Ká, e super compreensível também. Acho que a galera em si, a delegação foi muito unida desde um princípio, até quando a gente tomou a decisão, né, de criar essa vaquinha online em conjunto, e aí foi super desgastante também, e sempre é também, né? Toda delegação é um processo muito desgastante, e aí para algumas pessoas, aí a gente sempre fala, o engajamento, e às vezes a gente se esquece que o engajamento são feitos de pessoas, e às vezes a gente esquece de dar mérito para algumas pessoas também, né? E aí, enfim, algumas pessoas mais, outras menos, mas sempre no fim a gente consegue. E essa foi a primeira vez, né, na COP24, que a gente conseguiu levar a delegação inteira para uma conferência. E foi a primeira vez também que, enfim, foi a delegação mais diversa do Engaja, né? Foi a primeira delegação mais diversa do Engaja, mas entendendo também todo esse processo super desgastante de levantar grana. Na época, logo no início que eu fui escolhida, nem tinha passaporte, nem nada. E aí eu comecei, ainda estava trabalhando no laboratório, né? Comecei a vender picolé no laboratório e foi o dinheiro que eu consegui para tirar o meu passaporte. E aí a possibilidade mesmo de concretizar com que eu fosse para a conferência, se não fosse através da vaquinha online, com certeza, a vaquinha online, enfim, todo esforço de toda a delegação, com certeza não teria conseguido chegar até lá, né? E aí não sei se Paulo já comentou alguma vez, mas é isso, né? Também foi um processo muito dolorido e cruel, né? Porque a gente realmente tentou ir pelo caminho mais fácil, através da Renata Passagens, e isso deu muita treta, assim, eu acho que foi um puta aprendizado para a delegação, né? Nunca mais entrar nessa e enfim, né? Nunca mais entrar e procurar ir pelo caminho mais fácil. Às vezes ir pelo caminho mais difícil é doloroso também, mas mitiga muitos riscos que a gente se submeteu também, né? A gente enquanto delegação, enquanto indivíduo. E aí também até no processo individual, né? Tinha conseguido esse dinheiro do passaporte, também nesse rolê de Renata Passagens e tudo mais. E saindo de São Paulo seria mais barato para me viajar. Aí consegui passagem com um amigo tanto de ida quanto de volta para São Paulo. Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Usar mesmo das nossas redes e aproveitar disso, e não só num quesito tipo financeiro mesmo, né? No recurso humano, por exemplo, eu não tinha roupa de frio nenhuma. Enfim, impossível ter roupa de frio aqui em Manaus, né? Mas e aí consegui através de amigos também, então acho que é importante também de trazer isso. E aí em relação a e aí enfim, para chegar lá outro rolê, né? Também não falava inglês, fui sozinha devido a essa treta de Renata Passagens, acabei viajando sozinha, então acho que o processo inteiro, desde escolha até você chegar lá e depois voltar, é um processo de puta autoconhecimento e aprendizado constante, e coisas que você não consegue se dar conta durante o processo, e talvez só depois, muito depois, através de reflexões, você entenda, né, também o que aconteceu e consiga aterrar, porque durante a conferência mesmo, durante o início, meio e fim, você não consegue. E aí foi isso, eu cheguei lá, fazia parte do grupo de trabalho de ativismo, junto com a Loma, Manguinha e a Ana. E essa COP em específico, né, acho que os meninos já pontuaram também, é que cada COP é uma COP, né? E aí essa COP foi muito tensa, muito devido ao Bolsonaro ter ganhado as eleições, e aí na muita incerteza, todo mundo, assim, perguntando como é que estava no Brasil, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas e esse é um ponto importante também, que o Engaja ele já tem o seu lugar assim na conferência, né? Já tem o seu lugar ali no mundo. A galera realmente conhece o Engaja, já chega esperando que a gente faça barulho. E nessa conferência em específico a gente estava muito receoso, né? De fazer qualquer coisa e com medo. E muito bem também alinhado, né? Todo mundo junto. Acho que esse é um ponto também importante, é de estar alinhado todos os times, né? E esse time no guarda-chuva do que o Engaja entende como advocacy dentro das conferências, né? Que é o time de lobby, comunicação e ativismo. E aí, enfim, dentro do espaço, uma coisa que quase ninguém conta é que é uma loucura acontecendo tudo ao mesmo tempo e você não entende nada, ainda mais se você não fala inglês.
E aí esse é um ponto de atenção mesmo que o João traz, porque, por exemplo, no nosso time de ativismo, a Aninha e a Paloma foram super suporte, porque elas tentavam mesmo, acho que isso também foi algo que ficou para mim, é que elas estavam dando o máximo de si para tentar traduzir e incluir eu e a Manga em todos os processos, né? E querendo ou não, tipo, isso também é uma parada que até às vezes você fica frustrado, né, de não estar entendendo e enfim, tem que ter realmente um jogo de cintura. Então é algo que às vezes é isso, né? A gente quer abarcar todo tipo de diversidade e aí acaba usando essa narrativa de dar certo, de não sei o quê, de confiar no processo, mas às vezes confiar no processo também é cruel, né? Porque acaba tocando em algumas feridas e sendo alguns processos muito pesados se a pessoa não tiver um jogo de cintura, ou enfim, não tiver um bom grupo de apoio, né? E seguro também. Nem sei mais o que eu estou falando. Mas acho que é isso também. E aí, enfim, acho que é isso, né? A conferência em si é muito louca, é muito difícil de acompanhar. Várias vezes eu me perguntei o que eu estava fazendo ali dentro e não tenho essa resposta, essa resolução até hoje. Mas o que eu entendi depois desse processo de conferência era que muito além de eu falar lá, ou muito além de fazer uma ação de ativismo, é a possibilidade de o meu corpo, né, ser um corpo político dentro daquele espaço também. E aí eu não preciso falar, só o meu corpo por si só ele já representa alguma coisa dentro desse espaço. E eu só vim entender isso depois, né? Que é isso, às vezes a gente acaba criando muita expectativa e depois meio que fica frustrado, mas também tem que entender que, enfim, é um processo de aprendizado constante e a COP é muito isso, é um processo de desenvolvimento, aprendizado, autoconhecimento, né? Acho que é isso, gente. Nem sei mais o que eu estou falando aqui, um monte de coisa, muita coisa ao mesmo tempo. Total, mano. Eu queria só complementar uma coisa que eu lembrei aqui de umas das centenas de coisas que a gente passou na COP24. Meu celular, gente, ele quebrou faltando tipo um mês para ir para a COP e também meu notebook que quebrou. Tipo, eu fiquei incomunicável. E aí a gente estava naquela, né, de grana. Eu falei, velho, eu vou ter que comprar ou um computador ou um notebook, porque vai ser impossível ir para a COP sem nenhum desses aparelhos. Aí eu comprei o celular, tipo assim, tipo, chorando que eu não tinha como, mas eu comprei e eu fui com o notebook da Kinda para a COP. A Kinda me deu o note dela para mim trabalhar. Assim, tipo, de todos os rolês, assim, tipo, tinha tudo para dar errado a minha ida, mas deu certo, assim. Quando o meu celular simplesmente parou de funcionar, eu fiquei assim, tipo, não acredito. Apesar que ele funcionava com uma moeda de 50 centavos que prendia a bateria dele. Só que aí essa gambiarra, eu acho que perdeu a validade e parou de funcionar assim. Meu celular morreu. O Note parou de ligar. Tipo, também parou. Tipo assim, opa! Expirou o seu prazo de uso. Amigo, foi você que foi para Irlanda e tua passagem estava errada? E você foi, né? Foi. Eu contei que isso. A passagem estava para tipo 25 de Mês novembro, eu depois, né? acho. Uma parada assim, um mês depois. Gente, foi. Eu apelidei essa época da minha vida de Acopilipse, Era porque Copelipse mesmo. era real, assim, não tinha um dia. Mas acho que uma coisa que eu esqueci, que eu acho que é legal também, é que nessa COP a gente fez um checklist de estratégia de captação de recursos para ajudar, lembram? Então a gente botou todas as opções que dava para a gente pensar de captar recurso para todo mundo olhar para elas e tipo ir marcando assim, já tentei isso e tal. Eu acho que isso ajudou um pouco também, né, para a gente tentar levantar essa grana. Caos. E é isso, né? Apesar de a gente ter entrado numa furada, a furada até que deu certo, porque todo mundo conseguiu ir. É.
depois de muito Ih. sofrimento, né? E né, Thali? não, mais ou menos, né? E mais ou menos, porque cheguei em São Paulo sem passagem para ir para a COP. Fiquei lá não sei quantos dias, quase em prantos, minha primeira vez que eu estava em São Paulo, capital, e aí morando na casa do Pedro e do Mataus, e depois chegou o João, quase choro. Eu acho que eu até chorei na frente do João, sei lá, tipo, Eu surtada. acho que sim, acho que a gente chorou, amiga. Foi. Mano, foi tenso. Não, e Nem aí a volta! você foi e eu não fui, porque meu voo foi sendo cancelado todos os dias, você lembra? Ficou 3 dias meu voo sendo Entendi. cancelado, a COP na metade, eu que estava coordenando aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, continue falando, é que minha internet tá podre, aí eu não percebi que eu tinha te cortado, mas pode falar, que eu ia falar super besteira mesmo. Mas pode falar, eu nem cortou, eu só ia falar besteira também. Sério, velho. Não, eu só ia falar que um pré-requisito para se inscrever tem que ter uma mente equilibrada, pelo menos, né? Porque, pelo amor de Deus. Tem que ser anos de análise depois de uma COP dessa aí, desses acontecimentos. Fazer um perfil psicológico de cada um. Teste psicológico. Pronto, emocionalmente. Escrever linhas retas numa folha. É na COP que você vê se essa estabilidade emocional existe, porque provavelmente se existir, vai deixar de existir lá também. Então, assim... Não, assim, é incrível, mas é bem doido. É a primeira coisa que eu quero falar. Acho que todo o processo, né? Claro que a moto passa bem na hora. Exige muito, né, das pessoas que estão envolvidas e muitas coisas, né, acontecem e... Enfim, deixa eu ver por onde começar. Bom, eu fui para a COP25, foi a minha primeira COP. E aí, vamos lá, começar pelo processo. Foi um processo bem difícil, até eu não estava, a princípio, não fazia parte da delegação, e aí aconteceu algumas questões com a questão, e com a delegação que, a princípio, acabei entrando. Gisele e Paulo também estavam lá, e também participaram, e aí a captação de recursos que a gente fez teve de duas formas, né? Eu acho que, primeiro, o Iago é um grande captador de recursos, né? Não só como está trabalhando com isso. E ele, assim, teve um papel bem importante em conseguir muitos dos recursos que a gente conseguiu para a COP. E aí a gente também optou por fazer uma vaquinha coletiva, então todo mundo tinha essa responsabilidade na captação do recurso. E que aí também teve, assim, né, uma questão, a grande questão da COP25. A COP25, finalmente, depois de anos, uma COP na América Latina, puta que pariu, ninguém aguenta mais ir para a porra da Europa. Aquelas, vou criticar europeu sim. E aí, de repente, um mês antes, né, já tinha começado uns meses os protestos lá no Chile, por causa do governo neoliberal que estava lá, as questões com a Constituição chilena, que ainda remonta à ditadura, e aí foi cancelado a COP no Chile, e um mês antes de acontecer, né? Eu e Gisele, a gente estava indo para Altamira para participar de ônibus para Altamira para participar de um evento, ia de ônibus de Altamira para o Chile, aí de repente, tipo, cancela Nossa, tudo. gente, só para vocês terem ideia, a gente ia de ônibus de Altamira para o Chile e a gente já estava, tipo, com a nossa
passagem, assim, dia Natal, porque a Gabi é de Natal, né? Eu não sei se ela comentou isso, porque minha internet resolveu cair aqui, e aí eu voltei agora. Mas, enfim, a gente ia, tipo, Natal, Altamira, e a gente já tava com essa primeira parte toda organizada. Aí, do nada, tipo, enfim, não vai ser no Chile agora, e não dá para ir de ônibus para a Europa. Deem seus pulos. Foi ótimo esse surto, foi ótimo, maravilhoso. Ai, ai. Foi bem louco isso, né? E aí chegar de Altamira para Natal, e aí 5 dias depois a gente ia viajar, né? 4, 5 dias assim, para organizar a vida e aí fazer mais muitos quilômetros de distância. Nossa, eu nunca andei tantos quilômetros em um mês como nesse momento. E aí, assim, então a gente teve, tipo, foi uma das COPs, acho que teve mais recurso, apesar de ter sido na Europa, acho que também acabou que teve a coisa de que, tanto de que água era um bom captador, mas também que, tipo, acredita que é importante, de estar levando para lá, né, de uma forma geral. É uma coisa que eu acho que também é legal de tentar ter, né, uma preparação prévia. Eu acho que isso aqui já mostra muito como eu acho que Giz e Paulo já tinham esse desejo, né, e estão fazendo isso de já ir trazendo essas questões da COP para o grupo. E até de estratégia entre os diferentes como é que chama? As forças-tarefas, né? Para ter um alinhamento do que vai ser feito, porque, claro que não dá para ter tudo e pronto, mas chegar lá com alguma estratégia, alguns objetivos, ajuda muito, muito mesmo, né? E aí, por exemplo, eu acho que é legal a pessoa ter em mente alguma coisa que ela quer acompanhar, que ela acha interessante na temática, dentro da temática de clima, assim, se você gosta de gênero, se você acha importante a parte de biodiversidade, da questão indígena, essas diferentes temáticas, porque assim, tipo um lugar enorme, assim, é gigantesco, sei lá, 3 campos de futebol, vou exagerar aqui. E assim, e aí tem vários estandes, tanto estandes de país quanto de organizações, de universidades, e aí acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, assim, 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu me sentia boa parte do tempo muito perdida, porque eram tantas coisas acontecendo, e para onde que eu vou, e você tem que andar muito, leve sapatos confortáveis, e é uma experiência bem única. Eu recomendo. Eu acho que a pessoa se fortalece, né? Depois. Deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado aqui pensando em falar. A gente conseguiu levar a delegação inteira, né? Como eu falei, a gente acabou conseguindo realmente ter recurso suficiente para, por exemplo, ter alimentação direitinho para todo mundo, que é uma questão importante. E acho que é uma questão muito importante também as pessoas terem muito noção dos seus privilégios quando você está indo e do que você pode estar ali pagando, porque, tipo, ter noção mesmo, porque você está ali pelo grupo, você tem que estar muito consciente. E se você, tipo, numa situação em que não tem recurso para todo mundo, se sua família tem, é uma coisa que é importante a gente ter em mente mesmo, assim, ter realmente não só uma honestidade, né, mas acho que ver aquelas pessoas que estão ali com você como aliados, querendo que todo mundo esteja bem junto. E aí também de trabalho, questão de trabalho. Tipo, se você deixar de fazer as coisas, claro que todo mundo tem um nível do que consegue fazer e demandar, mas é sempre em todo o processo, se você
se afastar, ou você for deixando as coisas para lá, alguém vai pesar para alguém. E aí é legal ter em mente essas questões do grupo. Faça um curso de comunicação não violenta antes de ir. Faz assim, pode fazer um workshop aqui com a delegação. É uma coisa que eu pensei depois que eu descobri a comunicação não violenta. Acho que seria interessante ser aplicada. Bom, a questão o cenário que a gente vivia quando foi para lá. A gente já vivia, foi o primeiro ano de COP em que o governo Bolsonaro estava eleito, né? Então, por exemplo, fechada pela BIM, com certeza, sem dúvida nenhuma, a Agência Brasileira de Inteligência tem meu nome lá. Bom, eles realmente estavam lá, então eu acho que também hoje em dia a gente também tem que ter essa noção que cada vez mais, pelo menos nesse governo que a gente está agora, é um governo, né, que persegue pessoas que estão relacionadas com a pauta ambiental, e quando você vai para uma conferência internacional, você pode assim, você pode entrar em algum radar, né? O que isso pode ser feito, o que não pode ser feito, a gente não sabe muito bem, né? Mas é bom ter isso em mente, que a gente tem que ter em mente os riscos, o que a gente está disposto a correr, que riscos a gente está disposto a peitar, né? E aí é muito... acho que é importante ter isso em mente. O que eu ia falar? Então tinha essa questão, né, de que a gente veio saber alguns meses atrás, que a BIM estava lá, realmente, mas era uma coisa que, não sei, eu tinha em mente. Então, também foi a primeira COP que o Engajamundo, apesar de ter sempre feito um papel de chamar atenção para o governo brasileiro, existia uma relação, porque durante o governo PT tinha uma relação de abertura para a sociedade civil, né? Teve muitas políticas públicas de acesso à informação, e aí foi uma COP que não existia... Pode falar, João. Não, o Temer também. A gente tinha uma boa relação, apesar de denunciar o golpe, a gente tinha um diálogo, né? A gente não era inimigo do Estado. Né? Exato. Aí foi uma delegação que o Brasil ele não tinha stand do país, né? Porque alguns países eles pagam para ter um stand lá no lugar e apresentar o que eles estão fazendo. Ele não tinha, ele só tinha uma salinha, que eles têm uma salinha de trabalho. A gente chegou, né, a ter um momento que Karina até foi quem participou numa mesa com o Salles. E aí foi o único momento, inclusive, que ele teve junto com a sociedade civil, mas daquele jeito do Salles, né? Poker face e diz que está fazendo tudo que a sociedade civil, naquele momento, ele diz que super escuta, né? Sempre discurso bem contraditório. Não sei quem mais agora falar. Então, não sei, perguntem. Ou pessoas outras falem. Eu queria só falar também uma coisa que eu sempre falo e não deixo os convidados falar. Mas uma coisa que eu lembrei aqui também, falando de processo de preparação para a COP, a princípio, a Gabi ela não entrou logo de primeira na delegação, porque a gente teve alguns problemas internos, né, com pessoas que já eram da delegação, né, que foi escolhida, só que houve um descomprometimento e também um pouco de falta de atenção nossa e também de responsabilidade da pessoa. Então, a gente teve que tomar a decisão muito difícil, né, que a gente teve que entrar em um consenso para a gente meio que pedir para a pessoa dar a sua vaga para outra, né? Já que no momento a pessoa não estava com tempo, a pessoa estava com outros tipos de demandas, então foi um momento um pouco chato e estressante, né? Porque a gente estava trabalhando em time, né? E aí, obviamente, entendendo sempre, né, a limitação de cada pessoa, só que isso não estava sendo colocado em mesa, então
né, a gente, como delegação, a gente teve que tomar esse tipo de decisão, né, para estar dando oportunidade para outra pessoa com mais tempo livre, né, com mais ânimo para estar sendo parte da delegação. E aí a Gabi entrou nos 45 minutos do segundo tempo. Obviamente não foi uma decisão fácil assim, de tipo, você vai ter que sair e vai entrar agora tal pessoa, né? Teve uma treta imensa, a gente teve até uma conversa junto com as pessoas do CF na época, né? Mas assim, a decisão do time que prevaleceu, né? Que foi estar botando outra pessoa para no lugar, né, dela. E aí a Gabi acabou entrando, né? Que a princípio ela não tinha sido escolhida, ela não teve votos, e também durante a conversa de consciência a gente optou por dar a vaga para outra pessoa. Outra coisa também que aconteceu durante o processo da COP da A25, o Igor também, a princípio, ele estava dentro da delegação, só que aí, né, o Igor viu que tinha algumas pessoas de fora, né, que na visão dele tinha que ser parte do time, então a gente não estava chegando em um consenso, né, de alguém tá abrindo mão, né, ou de então a gente está vendo qual seria a melhor forma. O Igor simplesmente saiu, falou, gente, já que ninguém está abrindo mão, ele falou, eu, como sou um homem cis, né, tenho alguns privilégios, eu vou dar a minha vaga para quem não foi escolhido a princípio, né? Apesar que o Igor foi depois para a COP junto conosco, mas foi outro tipo de rolê, né? Ele ajudou muito no período de captação de grana, né? Ajudou muito mesmo, muito. Por conta disso também que a gente meio que foi abençoado, né, de receber várias passagens. A gente falou literalmente, gente, para que a gente já tem tudo para ir, né? E uma dessas passagens foi para o Igor, e também ele tem algumas amigas que fizeram uma vaquinha para o Engaja, né? Para além da nossa, né? A gente recebeu grana em libras até de uma outra vaquinha que a galera do OKCC fez. Então, essa grana foi direcionada para o Igor, mas assim, né, o Igor ele não se comprometeu tanto na delega, né, por conta que ele foi por outros meios, mas ele estava junto conosco, assim, né, mas ele não foi parte da delegação tipo oficial, né, que foi escrita e que recebeu todo tipo de suporte, mas o Igor ajudou muito a gente. O Igor foi bem foda, assim, no ano passado, mesmo que ele não tinha, assim, uma carga tão grande de responsabilidade, né? Mas, assim, pô, que gratidão, e por ser um cara foda, ele ajudou muita gente. Então, no processo de COP tem isso, tem idas, tem vindas, tem pessoas que abrem mão, tem pessoas que entram depois no segundo tempo e dá super certo. Tem pessoas que entram, não dão certo dentro da delegação, e a gente acaba descobrindo isso durante o processo, e aí é um pouquinho tarde demais, mas é isso, né? São pessoas, né? Pessoas são diferentes, né? Cada um pensa de uma forma e vem de outras realidades, né? Então, nem tudo são flores, né? Quem vê close não vê corre, né? Quando a gente coloca lá a fotinha no aeroporto, então em outro país, né? Todo mundo fica só aplaudindo, mas o dedo no chicote entrando lá. Mas é isso também. Aí eu vou deixar um pouquinho agora aí aberto para a galera trocar ideia e perguntar aí as coisas para os convidados.
Já que ninguém perguntou ainda, eu vou perguntar, porque também eu vou precisar sair daqui a pouco e aí depois eu vejo o resto da gravação. Eu queria saber mais ou menos como ocorre assim na conferência em si. Porque, tipo, como são as ações de ativismo, por exemplo, se a delegação decide na hora o que vai fazer, ou se tem um planejamento prévio, como é que o lobby é feito, assim, também, não sei, como que vocês planejam as ações dentro da conferência? Porque isso para mim é muito, sei lá, solto ainda, porque eu nunca fui para nenhuma conferência, já fui para Climate, mas eu não era do Engage ainda, eu meio que caí de paraquedas, mas enfim, eu queria saber como que funciona mais ou menos esse esquema. Posso falar das ações e aí alguém puxa a parte de lobby, pode ser? A gente tem, sim, uma preparação prévia, pelo menos na nossa delegação, a gente teve alguns encontros até com outras pessoas que já tinham ido para a conferência, o Luísio, né, que trouxe essa perspectiva de lobby, a Vanessa de Salvador, que já tinha ido e participado, era coordenadora de clima e já tinha participado do grupo de ativismo, então a gente trocou muito com ela. E aí a gente também, além disso, tenta interseccionar as coisas, né? Porque enquanto o lobby está fazendo, né, esses lobby points, está buscando, está cavucando coisas que vão estar latentes na conferência, para a gente do time de ativismo entender também. Não faz sentido a gente simplesmente lançar uma ação que não faça sentido com o que está sendo tratado naquele momento, né? Então a gente conversa muito e tenta entender quais são os lobby points da conferência, e aí a gente vai com um desenho minimamente assim das coisas que a gente quer fazer lá, mas entendendo que tem o rolê do time, né? E aí lá dentro na prática, né, a teoria é outra, nem sempre do que a gente desenha e do que a gente prepara antes de funciona, e tem que realmente entender qual é o timing das coisas. Para fazer ação de ativismo, eu não lembro se é 48 horas ou 24 horas, alguém pode me confirmar. Tem que ser mandado antes, assim? Pode... Alguém desligou o microfone, João. Não, que eu lembro era 24. 24, né? Tem que ser mandado 24 horas antes a ação que, enfim, a pessoa, o time, né, está planejando. Mas, por exemplo, a ação que a gente fez, acho que a maioria das fotos oportunidades, elas não são lançadas nesse pedido, até porque seriam, enfim, vetadas, né? Então, por exemplo, a ação que a gente fez de foto oportunidade, na época com o ministro, né, do Temer, acho que era o Eduardo Gomes, que foi antes do Salles, foi super tipo planejado um dia antes. A gente soube que ia ter a reunião da delegação, né, oficial do Brasil, aí a gente vamos aproveitar esse momento. E aí muito pela transição que ia rolar do Salles, né, e o Salles ia entrar, a gente já sabia que o Salles era completamente negacionista em relação às mudanças, né, a crise climática. A gente vamos dar um prêmio para esse cara, para esse ministro, como, enfim, o último ministro que acredita nas mudanças climáticas, mas ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. E aí a gente pensou em fazer isso durante a reunião de delegação oficial do Brasil, mas foi sempre super no improviso, mesmo no jogo de cintura. A gente tem essa preparação prévia, mas na hora entender realmente o contexto, o cenário, que é cabível ou não, né? Eu vi. Amiga, eu ia só pegar um embalo rapidinho no que a Thalie falou, que tem, tipo, dentro do espaço das COPs, tem todo esse protocolo aí, né, teoricamente, que a gente tem que submeter as coisas antes, mas existem espaços que são super estratégicos fora da COP, tipo, o espaço de entrada lá do lugar onde vai ser a COP, que tem um grande fluxo de pessoas e tudo mais, e aí, teoricamente, nesses espaços, não existe assim um protocolo, sabe, para seguir.
Então, tem muita coisa assim que de momento, que de improviso, rola fazer nesses espaços também, sabe? E não só, tipo, a gente sozinho enquanto uma organização, mas muito de, tipo, puxar outra galera, puxar outras organizações e, enfim, aproveitar desse contexto, desse momento e tal, e fazer umas coisas assim meio que no improviso. Super rola também. O impacto é diferente, mas, enfim, é possível. E uma coisa que eu ia dizer é que, tipo, em relação ao ativismo também, muitas outras organizações puxam ações que a gente soma. E aí tem muito essa cooperação entre sociedade civil na COP, assim, nas redes de jovens, de ativistas, de movimentos, de todos que frequentam. Então, a gente tem uma ação marcada, tipo, para as 10 da manhã, a gente manda nos grupos para as pessoas irem lá ajudar a nossa ação, mas daí no resto do dia a gente vai ajudar nas ações desses grupos também, assim, tem essa cooperação. E acaba que são ações que a gente acaba fazendo parte. Tem algumas que têm temáticas que são pertinentes para nós também, porque são problemas globais, né? Então, a gente vai numa ação de povos indígenas do Sudoeste Asiático, tá ligado? Mas faz sentido para nós também. Ações de florestas, enfim, tem todas essas coisas que são super legais, no final das contas. E aí, eu acho que é bem isso, assim, a primeira Copa que eu participei, eu estava no time de ativismo, e foi muito isso que tá ali, às vezes as melhores ações são na véspera. E é meio que isso que trouxe, assim. E elas estão sempre conectadas com algumas agendas, não sempre, mas em geral elas estão conectadas com as agendas de lobby também. Então, por exemplo, em Marrakech, a gente fez uma ação de encenação de uma barragem rompendo na frente da entrada do galpão, onde ia ter um evento do Brasil sobre energia limpa, com muitas aspas, de hidrelétricas, assim. Então, tipo, a gente sabia que isso poderia ser um ponto de lobby também, fez ação lá na frente constrangendo o nosso país, né? Muito legal. E aí, agora só acho que para falar do lobby, assim, que foi algo que eu fiz nas últimas que eu participei, que, tipo, varia muito também, foi o que acho que Gabi falou, né, ou Lita também falou, mas que cada COP é uma COP, depende muito do momento político, né? Essa primeira COP que eu fui era governo Temer, então a gente se encontrou com o Sarney, que era o ministro do meio ambiente do Temer, a gente fez reuniões do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, tipo, com uma articulação real de participação nos espaços de sociedade civil, blá, 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 blá. Tipo, rolava isso naquela época, apesar da gente ser super crítico àquele governo. Atualmente não tem mais isso, né? A COP que eu fui seguinte, que foi a de Bonn, estava nessa ainda, né? De Temer, e aí a de Katowice, tipo, a gente fez uma reunião, porque daí a gente faz o lobby, tanto com chefes de Estado, tipo, ministros de Estado aqui do Brasil que participam, quanto com senadores, senadoras, deputados e deputadas, uma galera importante que vai para essas conferências, a gente consegue acessar muito fácil. Então, a gente tem estratégias para essas pessoas, mas a gente também faz com os negociadores e negociadoras do Itamaraty. E nesse ano que a gente foi para Katowice, acho que o Paulo pode até lembrar disso, que a gente fez uma reunião com o negociador do Departamento de Clima, e ele tava meio que tipo, foda-se essa porra, mês que vem eu não tenho emprego. Então, tipo, não tinha o que negociar. Como que você vai fazer um lobby com o cara que falou, olha, aproveita aí o último mês da agenda de clima no Brasil, daqui a 5 anos a gente conversa. Não tinha o que fazer, sabe? Então, rindo, mas é muito triste, né? E aí a gente focou um pouco em deputados, deputadas, senadores e senadoras, mas, tipo, era um momento muito delicado para fazer um lobby real, assim, porque era meio que o começo do fim, né, da agenda que é o governo Bolsonaro. Então, eu acho que vocês vão sentir muito isso, assim, a minha sugestão para essa COP, né, de Glasgow, é focar nas entes subnacionais, né, então, prefeitos de cidades que vão participar e que estão tentando falar de clima, da cidade C40, provavelmente são pessoas que vão para essa conferência, governadores e governadoras de estado, então, olhar para entes subnacionais eu acho que pode ser bem estratégico, assim. Não sei se já ouviu falar de um projeto que chama Clima de Eleição. Não sei se já ouviram falar do clima de eleição. É brincadeira. É verdade, é brincadeira, mas é verdade. É verdade. É um projeto que eu e o a gente criou esse ano para levar a pauta climática para os municípios. E aí o que eu ia falar é isso, de acho que hoje o que a gente tem é realmente esse foco
fazer um lobby para o Brasil com governos subnacionais, né? Então, desculpa, que não seja um governo nacional, né? Então, estados e municípios que estão lá. Também eu acho que teve um pouco isso nessa COP que a gente foi. Eu era do time de comunicação, mas era fotógrafo da obra, assim. Ajudei muitos outros times também. E aí tem assim, existe um lobby que é possível fazer, que é principalmente se fortalece quando você está junto de outras organizações, que é também nas negociações, mas aí tem que ser por uma temática específica, e saber o que também está lá, mas cada ano assim tem temas que ficam mais estão mais sendo mais debatidos, né? Tem seus pontos. Eu fiz tudo mesmo. Fazer dancinha, escrever texto, sei lá, só me manda, eu vou. E aí, acho que também depende da equipe que está e do alinhamento que o pessoal está lá junto, né? E acho que é isso, entender o que dá para fazer com quem está lá naquele momento. E sempre acho que se mobilizar com outras organizações e fazer isso é sempre bem legal. Também, as mobilizações. É uma oportunidade boa. Estaremos lá, né, Gabi? Esse ano a gente vai estar na COP e vai trabalhar com a delegação aí do Engaja, tá? Então, a gente vê vocês lá. Ai, sim. Não lembro o que eu ia falar, não. Lembrei, tem as constituintes. E lá que são grupos, são tipo grupos temáticos que são não são autorizados pela ONU, mas são tipo reconhecidos. Então tem um grupo de jovens que é a Iungo, que aí engaja, né? Tem participação com a Iungo, faz parte e mais. Mas tem outros grupos, né? Acho que também é legal cada um, quem vai também ir entendendo como vai ter tempo, e vocês estão fazendo isso com bastante tempo, isso é muito legal para você entender as temáticas que você gosta, e aí vende coisas que você quer acompanhar ali. Rindo demais com esses comentários aí. Vamos lá, meu povo. Alguém tem mais perguntas? Só a Sama que perguntou, apesar que nosso horário já está estourando. Gente, fala. Vou fazer uma pergunta rapidinho, assim, só para eu tentar mentalizar, por exemplo, por exemplo, assim, você vai discutir tal assunto com tais pessoas, tais responsáveis. Tipo, como é que funciona? É uma salinha? Você sabe onde as pessoas estão? Ou é meio tipo surto, corre atrás de corre para ver se tá dando certo, se a pessoa tá lá? Como é que é? Os dois. Em geral é surto, mas até a última que eu fui tinha o Espaço Brasil, que nem acho que a Gabi e Paulo comentaram, o Gi comentou, não existe mais, né? Eu lembro, Lita, tinha, né, o Espaço Brasil, que era um lugar mó massa, que o Brasil pagava para ficar fazendo, tipo, o Brasil é muito legal. E aí, nesse lugar, era lá, tipo, tinham vários eventos o dia inteiro e era lá que a galera importante ficava o dia inteiro, assim. Então, a gente meio que ficava lá. E além disso, todos os estados membros têm uma salinha. Então, os 196 países têm uma salinha onde seus diplomatas ficam lá entre uma negociação e outra, batendo a cabeça, tipo, o que a gente vai abrir mão, o que a gente vai querer negociar, saca? Essa salinha é muito difícil de conseguir, tipo, você tem secretários que ficam lá na frente, é difícil acessar os negociadores e as negociadoras, mas é possível. E você também pode literalmente pegar eles no cafezinho de lado e falar: oi, tudo bem? Eu sou da sociedade civil e eu quero que você me escute, tal. Então tem esse meio a meio, assim, de loucura. Agora, sem o Espaço do Brasil, acho que fica mais difícil. Mas mesmo sem o Espaço do Brasil, ainda tem eventos o dia inteiro em que o Brasil participa de diversas formas, sabe? E assim, a gente nem sabe o que vai acontecer. Eu lembro que a gente às vezes pegava e ficava procurando no Instagram se Ricardo Salles ia para a conferência, porque não está na programação, de repente aparece alguma pessoa super foda, né? Muitas aspas, né? Mas digo, uma liderança, né? Um chefe de Estado, sei lá.
E aí a gente tem que correr atrás e inventar alguma coisa, né? As ações de ativismo eram meio que essas, né, Thalia? Essa que a Thalia falou da foto oportunidade, a reunião de delegação brasileira foi marcada na véspera, tipo, mete o louco. É meio que isso, assim. Top, entendi, consegui imaginar. Obrigada, adorei. Infelizmente é surto, né? Mas não dá pra gente organizar tudo na hora. Vai ser meio que miojão, 3 minutos tá pronto, né? Mas é isso. Inclusive, leva miojo mesmo. Comida acessível, barata. 3 minutos. Amei, Vitória. Ação estilo miojo, 3 minutos tá pronta. Mas se for a gente botar no papel, as ações nossas do Engaja é assim mesmo, é estilo miojo mesmo. A gente esquenta, depois de 3 minutos tá pronto e depois chora. Tá, alguém tem mais algo para perguntar? Gente, aproveita, gente. Olha quem tá aqui, gente, nessa sala, meu Deus do céu. João Henrique, Thalita Silva e Gabriela Baeze. Gente. Então eu vou perguntar, só para não ficar sem falar. Gente, é verdade que vocês comem muito mal lá? Que vocês comiam muito mal lá? A Gabi falou um pouquinho, mas estou curiosa que essa parte deve ter história engraçada de comida. Ai, vocês são perfeitos, sou cadelinha de todos. Rapaz, eu acho que a galera que foi na última COP não comeu mal, não, porque eu soube que estava rico de dinheiro, mas a gente da COP24 racionou grana até o último minuto. Era contando as moedinhas. Então não era nem que comia mal, é que a gente não tava com muito dinheiro mesmo, hein, mano? Eu, Igor e Karina, a gente só comia fast food e kebab, que era tipo 3 slots. Era isso, um hambúrguer de 3 slots com uma cebola frita e nós. E de noite eu ia pro kebab, que a galera ficava de saco cheio comigo, porque eu só comia isso. Isso também se repetiu no ano passado, que eu só comia kebab. A galera ficava tipo, nossa, Paulo só come isso. Eu vou trocar o certo pelo o duvidoso, né, amores? Mas a gente come mal também devido à grana e também devido a tempo. A gente não tem tempo de, exemplo, ir preparar um alimento saudável, sabe? A gente chega em casa, é reunião, é descansar para no outro dia estar pronto. Se a gente for pensar em preparar alguma coisa, oh, meu Deus do céu, você dorme esquentando a água lá, buf, cai no chão duro de sono. Mas sim, a gente come mal assim mesmo nesse sentido. No ano passado, a gente teve até uma sorte, porque a gente estava com grana sobrando, então às vezes a gente ia para um restaurante para comer, quando a gente tinha tempo também. Quando a gente tinha tempo, a gente saía mesmo para ir para um restaurante, em um lugar assim mais ok, para comer. Mas eu me lembro que o meu time era eu, Gisele e Karina. A gente passava antes no Carrefour, não. Esqueci o nome. Que Carrefour? Era no Carrefour. Era no Carrefour, meu Deus. Que tinha, tipo, desgraça. em frente ao Eduardo. Eu também. Que era nosso... E Gabi também, sim. A gente ia no Carrefour, comprava o quê? 3 sanduíches de €1, um suco de laranja, que lá rendia, assim, que era bem baratinho, para 1 litro de suco de laranja, e levava. E aí, no metrô, na baldeação, que não é do aeroporto, mas a do metrô mesmo, a gente tomava café no metrô, porque, tipo, era só o tempo mesmo de comprar o café no metrô para pegar o outro para ir para a COP. Aí, tipo, a gente, sei lá, comia um café com uma porra, que era o nome dos churros. Então, no caso, vamos de miojo e kisuke. Total. Normalmente eu como de comer
o cuscuz, né? Se estivesse lá, seria isso todo dia. Véi, juro que eu ia falar, só que aí Paulo falou, tipo, não, a gente dorme esquentando a água. Eu falar, pô, queimar meu cuscuz é foda, né, véi? E ainda tem outra coisa, que é a do ano passado, a gente conseguiu ficar num hostel, e aí, tipo, foi um quarto para todo mundo, e aí foi massa, e era relativamente perto, só que não tinha cozinha no hostel, então a gente não tinha possibilidade de, tipo, chegar em casa, cozinhar, ou fazer café da manhã e tudo mais. Então a gente teve que se virar nesses esquemas aí, de, tipo, tomar café da manhã no metrô, porque tinha um quiosque barato, ou então fazer as comprinhas no Carrefour, meter tudo na mochila e passar o dia lá, sabe? Porque também, tipo, tinha comida dentro, mas era cara pra porra, a gente não podia gastar o dinheiro todo ali. Então, a gente fazia esses esquemas também. E o maravilhoso kebab que tinha, tipo, na rua do lado. E a gente jantava, tipo, de 10 dias, 11, e a gente comia kebab. Mas é isso. Menos Gi, que Gi, ela ficava de saco cheio do kebab, e às vezes ela negava de ir comigo, mas minha parceira fiel de kebab era a Karina. E Gi também. Gi ia, mas ia reclamando pra caralho, mas eu e Karina era assim, ó, vamos, amigo, pro kebab, que lá que é bom. Nossa, no final eu tava enjoado daquele café da manhã do metrô, tava assim, não aguentava. Total. E aí Eu rola... tomava uma Fanta, na verdade. Tava falando que rola uns chocolates, e tem a comida vegana, da galera vegana, que fica com roupa de vaquinha, e aí a gente também comia, porque o negócio lá, tipo, por mais que a gente tivesse dinheiro, lá era assim, a refeição de lá ia tudo, era muito caro, né? Tipo, absurdo. Lá dentro. Gente, deixa eu até baixar a mão aqui, porque eu acho que não estava resolvendo, mas enfim. A minha pergunta é mais relacionada a esse negócio de comida também. Vocês falaram que realmente não davam tempo, tem essa questão de se o lugar que está tem cozinha ou não, mas só vocês podem me responder isso. Quando o Paulo veio aqui para casa, ele estava comentando essa questão da viagem, e eu fiquei pensando, poxa, talvez se a gente não investisse em um lugar assim esse ano, a gente, que eu digo, o GT Clima, que tivesse cozinha, e tipo, nesses primeiros dias, que claro, é voltado a reuniões e tal, de preparação, mas se pegasse um dia e fizesse a reunião na cozinha, cozinhando e congelando os trecos, tipo, realmente não rolava. É porque, tipo, eu tô muito chocada, assim, eu continuo muito chocada. E, tipo, realmente não rolava de dar certo, ou vocês acham que mesmo assim, que, tipo, se estivesse lá congelado, que não ia dar tempo, que ia dar merda, que, enfim. O senhor fala assim que poderia até mudar o planejamento que a delegação teria agora, né? Por exemplo, até em questão de dinheiro, em que lugar ia ficar. Então, a gente sempre falou isso, assim, acho que desde a primeira, que isso sempre parecia a nossa estratégia, de, tipo, comprar uns Tupperware lá, sabe, para não carregar peso e se preparar. E outra coisa que a gente vê muito isso na COP, principalmente galera jovem, sentada no corredor com a marmitinha, comendo ali, tipo, de boa, porque é, de fato, muito caro, e dentro, né? E não é tão bom, né? Às vezes é umas comidas bem zoadas, assim, principalmente para quem tem restrição alimentar. Eu tenho algumas, tinha outras pessoas da delegação que também tinham, a gente não conseguia comer bem, assim, sabe? Às vezes não comia porque literalmente não tem comida, mesmo a cara. Mas o foda é que o ritmo é muito intenso, e às vezes a gente não sabe quando vai voltar para casa, não sabe que horas vai sair. Às vezes a gente acorda, tem 5 minutos para sair correndo, e claro, se tiver congelado é mais fácil, né? Você já só bota na mala, assim. Mas, assim, a gente não chegou a conseguir nenhuma das vezes que a gente tentou, assim, e mesmo querendo muito, sabe? Mas pode ser questão de se organizar melhor também. Eu acho que parece possível. Total. Inclusive, amigo, a gente tentou isso na Polônia. Eu até fiz a janta
alguns dias, mas, sei lá, 4 dias, 5 dias, mas a gente viu que não tinha como mesmo, não dava certo, porque... Vai pro kebab, né, velho? Vai pro kebab. Não ficar só uma pessoa, entendeu? Tipo, Total, mas... Todo mundo também sabe estar na cozinha, enfim, tem aquele... É complicado. Eu penso assim, tipo, talvez se fosse... Paulo falou assim, eu tentei fazer a janta e tal, mas talvez se tivesse mais pessoas ali ajudando, amigo, você não precisasse fazer a janta nesses 4 dias. Você fazia uma janta em um dia só, em uma quantidade bem grande, e congelaria para os 4 dias. Você nem se ia ter espaço na geladeira para isso, porque o povo é grande, mas enfim, é complexo. Pois é, porque tem várias questões. Uma é isso mesmo do tempo. O nosso tempo, assim, é muito louco, como o João falou, a gente não tem horário para chegar em casa. Às vezes a gente chega em casa 10h30 da noite, 11 horas, e aí a gente tem que se reunir para pensar no dia de amanhã. Então, o tempo que a gente está fazendo a comida e tal, é o tempo que a gente está, tipo, literalmente sentado e conversando. Na primeira semana da COP de lá, eu lembro que até a gente fez uma feira, até foi eu, a Paloma, junto com a Manga, a gente, enfim, fez lá a feira da semana. Só que aí, com o passar dos dias, mesmo com a força-tarefa de um faz, um limpa, um ajuda, outro corta a carne, o queijo, enfim, a gente perdia tempo nisso. E tempo lá, literalmente, é muito precioso, sabe? E sem contar ainda que nos lugares que a gente fica, ou costuma ficar, é sempre a cozinha é compartilhada, não é a cozinha nossa apenas. Ou seja, outras pessoas usam a cozinha, outras pessoas guardam as coisas na geladeira, outras pessoas fazem tudo. Então, sempre tem um conflito assim, sabe? Pode sim pensar em outra forma de tentar agilizar isso, mas eu acho que das 2 vezes que eu fui para a COP, fazer a comida era algo que estava fora da nossa realidade, sabe? Mas tudo tem um jeito, né? Cara, que é tipo fazer comida para 14 pessoas e geralmente nesses lugares é uma panelinha e uma frigideira, saca? Não tem uma panela de pressão para fazer um feijão naquela porra. Em geral, nem feijão tem, né? E aí vai pro kebab. O mais tá errado quando não tem panela de pressão. A galera nem cozinha feijão. Aí da galera quer chamar desenvolvido. Eu, sinceramente, acho muito errado. Lá não vende nem cuscuz, velho. Já aí a gente vê que não é Não tem que no Marrocos tinha, velho. Mas é aquele cuscuz marroquino, né? Daí é outro rolê. É kebab, gente. É o point e fast food. Então, quem for para a COP e quiser passar 20 dias comendo kebab e uma Fanta tóxica, só colar com paulete aqui, que é todo dia. Gente, já são 11 horas, assim, eu acho que a gente já vai encaminhando. Paulo só... É porque é barato e era o que dava tempo. Uma coquinha, 7 horas, eu e Gabi amava isso, ó. O metrô com a coquinha, ó, e a porra na boca. A Fanta daquele metrô era tipo neon, era radioativa, sabe? Era Chernobyl de longe. Eu olhava era Fanta Guaraná, minha filha. De manhã e ficava misericórdia. Eu perdia, sabe? Tipo, os nutrientes da minha comida eu sentia perdendo ali só de olhar para aquela Fanta. Real. Mas enfim, galera. Agradecer a Thali, a Jojo e Gabi, né, por ter aceitado, ter ficado até as 11h03 da noite. Obrigado mesmo, de verdade. A gente se fala, gente. Tô com saudades de vocês 3. Amo muito vocês, do fundo do meu core.
E para a galera do GT, semana que vem, né, a gente vai saber todos os critérios e estão abertas as inscrições para a COP. Quem tiver qualquer dúvida e quiser trocar ideias sobre COP com mais detalhes, só me chamar no PV, né? Ou então pode chamar aí os convidados também, que eu acredito que eles são também super abertos para trocar ideia. E ótima noite para vocês, obrigado. E até semana que vem, gente. Um beijo, até mais. Bebam Tchau, água. tchau.